complexo. Mas eu queria te perguntar um negócio. Que ele tá falando sobre esse medo, esse negócio. Eu tava pensando, cara, já aconteceu de ser uma montanha-russa, Kaique? Sim. Você ficar com medo? Ah, Mesmo sim, sabendo pô, que não vai acontecer nada? Sim. Por que a gente fica com medo? Não sei. Porque eu tô imaginando, cara. Eu lembro que eu tava na Disney há muito tempo. Mas, cara, foi muito engraçado. Tinha um amigo, cara, amigo do meu pai. Aí, pra você ir na montanha-russa, é muito chocante, porque os caras já te fazem se borrar inteiro antes de ir na montanha-russa. Então você ia subir numa escada, assim. E a escada era muito longa e tinha muita fila, então você subia devagar, sabe? Sim. Então você ia aumentando a ansiedade, a expectativa, e as pessoas iam desistindo conforme eu chegando perto. Tinha que deixar um corredor lateral pra galera descendo. Eu acho que é diferente a Disney, a segurança que tem lá, do que você ir, por exemplo, eu não Play no Center. Hopi Hari ou num parque de temporada de esquina da praia. Não, mas olha só. Mas sabe quando você vai subindo e aí a galera ter gente que vai desistindo e vai descendo chorando ou com a criança chorando e você vai ficando com cada vez mais medo? E aí você tá lá em cima, você entra na montanha-russa e vai você ficar com medo. Por que você sente medo de um negócio que não sabe que não vai acontecer nada? É porque eu acho que talvez seja uma situação parecida às vezes com o mercado financeiro, assim. Incerteza do futuro. O medo, na verdade, é uma incerteza do futuro. Se você pegar, por exemplo, um animal e mostrar para ele uma arma, ele não vai ter medo. Ele vai morder a arma, ele vai lamber a arma. Até mesmo acho que uma criança, arma, né? Uma criança também, né? Inclusive Agora, vamos supor que esse animal ele ouvisse um barulho dessa arma disparando. Né? Ele ia olhar a arma e ele ia ficar com medo. Por quê? Porque ele ia antever aquilo que poderia acontecer. Então, medo, na verdade, né, o que é uma insegurança, uma incerteza do futuro. Eu estou olhando para frente e eu não estou enxergando. Né? E o que a gente tem medo quando a gente vai numa montanha-russa? A gente tem medo na nossa própria sensação de medo. Né? Então, medo do medo. Eu sei, exatamente. Caraca. Né? Então, eu sei que eu vou ficar com medo quando eu estiver lá no alto e vou olhar para baixo, então eu já vou ficar com medo agora. Você sabe que isso pra gente é muito importante na medicina. Né? Eu acho que eu operei a maioria dos meus amigos. Eu já não operei quase todos. Né? Caraca. Porque ortopedia é assim, cara, você tem dois tipos de pessoa, Thiago. Tem a que se machucou e a que vai se machucar. Né? Espero que não aconteça com você, tá? Nem com você, espero, né? Mas, não, por mas exemplo... espero não, você já gorou. Porque já que não aconteceu comigo, ainda vai acontecer. Estatisticamente, estou eu aqui, o Lucas, né? Minha equipe é eu, o Lucas e o Rubão. E assim, da nossa equipe, o Rubão eu já operei, né? Então, assim... isso é uma coisa que... É questão de tempo. É questão de tempo, não tem como, né? E esse amigo meu, ele se machucou, aí ele estava no interior, foi treinar, se machucou durante o treino, falei, cara, vem para São Paulo agora. Não, mas olharam aqui e falaram, vem para São Paulo agora. Aí eu olhei, machucou, marcamos uma cirurgia, e eu sei que ele tem muito, muito medo de cirurgia, né? É uma coisa que para ele é muito sofrida, né? E eu sabendo do jeito que ele é, né? Quando ele internou no hospital... Né, eu liguei para Relações Públicas do hospital, eu falei assim, Mirtz, pelo amor de Deus, como que você me põe o nome tal na pulseira do paciente? Você sabe que ele tem nome social, você só pode tratar pelo nome social. E o nome social que eu dei era um apelido que eu chamava ele da época que a gente trabalhava junto. E aí entrou a enfermeira à noite, quietinha, foi lá, trocou pulseira, trocou nome, trocou tudo, blá, 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 né, e saiu. E de manhã, na hora de cirurgia, né, abriu um enfermeiro e falou assim, bom dia, Hugo de Leon, seu Hugo de Leon, né, porque nós vamos assim, aí ele já começou a rir, porque ele entendeu a sacanagem que eu fiz. E todo mundo, seu Hugo de Leon, e numa baita de uma... Vai dar uma quebrada no medo. Quebrou. E aí ele chegou no centro cirúrgico, a gente estava esperando lá, né, e ele já começou a rir quando ele me viu, né. E nisso chegou o cirurgião principal dele, que foi o Demange, o Marco Demange, que é cirurgião de joelho, e aí ele chegou para ele sério, falou assim, olha, o senhor me desculpa, prometo que nunca mais vai acontecer, o senhor só vai ser chamado de Marco de Leon, de Hugo de Leon, e ele começou a rir que, ele relaxou. E aí, o que aconteceu? Anestesiou, foi bem a cirurgia. Por que isso é importante, Thiago? Porque o paciente tem que estar bem numa coisa dessa. Cara, dá medo. O cara fica totalmente tenso, né? Imagina, alguém vai te apagar, né? E quando você acordar, você vai estar com ponto, cortado, mexido por dentro. É uma coisa que traz medo, e medo real, né? Porque você tem uma sensação que está se referindo a uma coisa que realmente vai acontecer, né? Não é um pânico, né? Que é um medo irracional.
né? Você tem preocupação por uma coisa que vai acontecer. Então, para a gente é importante saber o que é o medo e lidar com esse medo do paciente, né? Quando está no nosso juramento de Hipócrates, quando você não conseguir tratar, conforte, né? E qual é o conforto mais importante do que você cuidar do medo do seu paciente, bicho? Caramba. Como que, se eu tenho medo de alguma coisa, como eu devo tratar esse medo? Cara, eu acho Existe que... alguma regra? Eu acho que não tem regra porque pessoas diferentes vão ter medos diferentes e escalas de medos diferentes. E nós mesmos teremos medos diferentes de acordo com o momento da nossa vida. Eu vou te dar um... Eu posso falar de mim, né? Eu sempre tive medo de morrer. Por deixar as coisas... eu faço um monte de coisa, né? Então eu fico pensando, pô, mas isso daqui vai ficar incompleto, isso daqui vai ficar incompleto, quem que vai fazer aquilo, o que que vai acontecer com tal coisa, como se eu tivesse, né, quem vai cuidar das minhas obrigações depois, né? E o que que eu observei na minha vida como médico? Eu vi algumas pessoas morrer, né? Eu perdi algumas pessoas, o que que eu percebi? Eu percebi que as coisas, elas se resolviam. De uma forma ou de outra, as coisas se resolviam. E pasme você, as coisas elas se resolviam de uma forma serena, as coisas se encaixavam, né? Então a gente tem uma preocupação com a nossa morte em relação de como as coisas vão se resolver. As coisas vão se resolver, né? Pelas pessoas que estão dependendo dessas coisas que se resolvam e pelas situações que elas foram colocadas, né? O que a gente pode fazer da nossa vida nesse sentido? A gente pode fazer as coisas o mais correto possível, porque aí a chance de dar errado é muito menor, né? Então, eu não vou fazer negócios tentando fugir de Receita Federal, não vou fazer negócio guardando dinheiro na estante, eu não vou fazer coisa maluca, né? Porque eu sei que se eu morrer, minhas filhas não vão ter acesso a isso. Eu vou fazer tudo muito bonitinho, tudo muito bem escrito, tudo muito amarrado, né? Com um olhar de advogado para, se acontecer alguma coisa, tá lá, né? Elas têm seguro de vida meu, para se acontecer alguma coisa comigo, para elas, inclusive, terem dinheiro para pagar para poder ter a herança delas, né? Então, tudo certinho. Depois que isso foi resolvido na minha vida, veio um outro medo de morrer, que é, cara, eu não vou aproveitar aquele conforto que eu trabalhei para ter. E aí eu falei assim, pô, mas e aí? E como que fica, né? Ué, fica. Você só tem falta de alguma coisa se existir consciência. E quando eu fui operado a primeira vez, né, isso há algum tempo, porque eu já passei por algumas cirurgias, né, eu não estou excluído da minha conta. Né? Aliás, a estatística você tem. A minha estatística é maravilhosa. Teve um ano que eu fui operado 3 vezes. Que isso? Falta de sorte. Isso faz parte do exercício. Ou do exercício da vida, né, vamos dizer assim. Né? E o que eu tentei fazer? Né? O Jorginho, que é o meu anestesista, né, eu virei pro Jorginho e falei assim, eu não vou apagar. Ele falou, Paulo, não tem essa, não tem força, não tem músculo, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, conta até 10. Cara, aí eu peguei, foi igualzinho. Puta, isso é foda. Prendi o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele me deu um tapa assim, para de fazer valsalva, porque quando você faz manobra de valsalva, o que acontece? Você cria uma pressão positiva e você não deixa a droga subir pela veia, né? E aí, a hora que eu... 6, pum. Desligou. Acabou. Nocaute. Não tem nem conversa. Eu fui acordar depois. Ele falou, acabou, tá tudo bem. Eu falei, cara, perdi da anestesia. E aí eu saquei e falei, cara, quando você tem a primeira sensação de perda de consciência, você fala... Você não precisa ter medo da morte, porque você não tem consciência para sofrer. O que a gente tem medo? A gente tem medo da hora da nossa morte, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo, né, do que é o sofrimento envolvido a isso. As pessoas que você vai deixar, né? Exato. E aí aí eu lembrei do que foram minhas aulas de psicologia médica, né? Que quando você tem estágios da agonia, né? O primeiro é negação, o segundo ira, o terceiro é barganha e o quarto decatexis, né? Quando você tem uma situação agoniante, quando você tem um problema insolúvel na sua cabeça, qual que é a tua primeira reação? Não tenho isso não está acontecendo, não é comigo. Qual é o segundo? Ira, você fica, né, irracível, você fala, como que isso pode acontecer? Terceiro, barganha. Não, mas isso eu vou resolver, já sei, vou fazer uma promessa, vou fazer isso, fazer aquilo, você tenta barganhar com isso. E a decatexis? É o desprendimento. Você aceita que tá assim? E o que eu observei, né, da partida das poucas pessoas que eu
acabei observando. Porque eu vi isso mais na graduação, né? A ortopedia, a gente não lida com doenças terminais, né? Você lida com acidentes, né? E que quando ele é terminal, a pessoa já chega para você desacordada, né? Você não tem pouca coisa para fazer, né? Você chega a pessoa com trauma, você vai tentar fazer um controle de dano imediato para parar aquela situação e deixar o sujeito para ter um suporte de vida. Você viu muita gente morrer já, cara? Você vê todo dia isso acontecer, assim? Cara, eu acho que já é muita gente, né? Porra, todo dia. É muito difícil você ver uma vida acabar, né? E o que eu te falo, assim, né, da vida das pessoas acabando, eu via que as pessoas, elas não queriam dinheiro, as pessoas, elas não queriam preocupação com bem material, se ela tinha feito isso, se ela tinha feito aquilo. A pessoa, ela queria fazer as pazes com os demônios dela. Então, ela queria saber se a filha tinha perdoado, ela queria saber se a esposa tinha perdoado, se as coisas elas estavam bem, se está tudo bem. A pessoa, ela queria paz, né? Ela queria confirmação de paz, né? E isso eu acho que é o decatexis. Eu acho que isso é um amadurecimento que a gente só conhece realmente quando você está numa situação de extrema agonia, de extremo sofrimento, né? Então, hoje eu observo, por exemplo, por essas questões, né, relacionadas à nossa finitude, né, e o meu medo é outro, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo de morrer depois da minha mulher. Eu morro de medo disso. Por quê? Porque eu escolhi uma companhia para minha vida. E, cara, eu sei que eu não tenho estrutura para continuar, né? E eu não tenho estrutura para me despedir dela. Não consigo. Eu, todo dia, né? Todo dia não, porque eu não fico pensando nisso, né? Mas, eventualmente, a gente, às vezes, assiste um filme, um drama, né? Ou tá vivendo uma situação difícil, tá vivendo uma complicação, né? E eu olho para ela e ativamente eu penso lá na minha cabeça, né? Por favor, né? Senhor, me deixe antes, né? Não precisa ser muito, né? Mas se for alguns minutos, eu sei que isso é uma coisa que eu não vou tolerar, né? Eu esperei a gente construir um relacionamento, né, Thiago? E quando, sabe, a gente percebe que os filhos que nós temos não são nossos, né? Os filhos que nós temos, eles são do mundo, eles são para eles, né? A minha filha mais velha, ela já namora, ela está construindo relacionamento com um rapaz excelente, né? A minha filha mais nova vai também por esse caminho, né? Ou por um caminho, coitada, que ela, na cabeça dela, quer ser médica agora. É um relacionamento profissional eterno, né? Ela vai casar com a medicina, coitada, né? E vai ter um namoradinho, provavelmente, né? Então, assim, eu vejo que não são nossos, né? Quem que é na vida? Assim como nós não somos os nossos pais, né? Os nossos pais tiveram a vida dos nossos pais, nossos filhos terão a vida deles. Eu escolhi a Roberta para estar comigo ali, para viver até o último dia que eu tiver para viver, né? Então, é o que eu tenho medo, e é o que eu percebo, né? Quantas histórias a gente escuta, né? Que quando você tem um casal de muitos anos de relacionamento, né, um vai embora, o outro não dura muito. Porque a pessoa cansa, você fala, cara... isso é foda. Quem que vai me fazer companhia, né? Quem que vai passar as brigas ou lembrar das vitórias, né, comigo, né? Quem que vai ter essa relação? E isso eu acho que isso serve para mim. Isso não é a verdade, isso não é o que é certo, isso não é o que deveria ser para todo mundo, isso é o que é para mim hoje. Talvez daqui 10 anos a gente tenha essa conversa de novo e pode ser que meu medo tenha mudado, porque minha cabeça mudou, porque eu amadureci, porque 10 anos depois a gente vive outras situações e a gente acaba tendo outras satisfações e outros medos, né? Tem coisa que eu odiava e que hoje eu gosto, tem coisa que eu gostava e hoje eu não ligo.